Caiu. Olha aí. Mas não foi isso. Caiu. Ah, o de fazer isso uma vez, ele vai lá também. Joga pra trás assim inteiro. Ele cai. Oh. Uma lagoa que faz em casa também, depois vai fazer. Esse cai de maduro. Oi, cunhado. É live, não é conversa. Tem rabanete? Olá, olá. Oi, mãe. Oi, Drica. Boa noite, tio. Olá, Inês, Wagner, família. Estamos nessa noite com um pouquinho mais de frio. O vento tá ventando, como dizem. Já começou? Não, não vemos. A internet dela lá. Não. Vamos nos aquecer uns aos outros nessa live, que é um desafio para mim. Não vejo as pessoas, só me vejo numa tela e tô assustada. Mas vamos ver o que o Senhor vai fazer hoje entre nós. Oi, Ana. Oi, Jean. Oi, Cibele. Você tá melhor? Nós temos orado por você, viu? O Kevin não esquece. Não esquece. Tia Cibele, todo dia. Eu já quero deixar registrado meu muito obrigado ao Jonatas, que sempre promove esse momento para a gente. A gente não conseguiria fazer isso sem a ajuda dele. Eu vejo isso como um ministério, como um chamado. E peço a Deus que o abençoe e recompense por tudo que você faz, inclusive a paciência que você tem com a gente. Muito obrigada, Jô. Você vale ouro. Eu fui ver só hoje o extrato lá do banco, viu? Oi, Ana Laura, um beijão para você também, viu? Um beijão. Esse treco tá legal.
Quero registrar também meus parabéns para o Celso e para a Diva pelo aniversário de casamento. Esses dias também foi aniversário de casamento do meu tio. Também quero deixar os parabéns registrados. Parabéns ao Efraim, parabéns ao Jean, parabéns ao Samuel lá no Rio de Janeiro. Julho é um mês cheio de datas comemorativas para nós. Oi, Tetê, você tá aí? Tá bom. É bom saber que você tá aí. Eu vou esperar mais um minutinho para a gente começar, que já está entrando bastante gente, mas pode ser que entre mais pessoas. E eu quero agradecer por vocês estarem juntos aqui comigo e juntos um com os outros, né? Porque esse momento é um momento nosso, é um momento de comunhão, um momento de repartir aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo que a gente não esteja fisicamente junto. Nós nunca vamos deixar de estar conectados por causa do amor que Deus derramou em nossos corações. Boa noite, Sueli. Que bom ter você aqui com a gente. É uma honra também ter você aqui. Agora eu tenho duas espadas. Mais um minutinho, a gente já começa. Oi, prima. Minha prima Néia tá entrando. Minha prima de Louveira. Mulher de Deus, Deus te abençoe. Eu creio que vocês se lembram que nós estivemos orando, intercedendo pelo meu primo Samuel. E graças a Deus ele está em plena recuperação, ciente de tudo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele. E com certeza ele vai ter muitas experiências e muitas histórias para contar para as pessoas que circundam ele e para as gerações que virão, né? Porque a experiência dele realmente foi muito, muito forte. Talvez um dia ele compartilhe isso conosco. Oi, Iracema. Nossa, que prazer ter você com a gente. Nem acredito. Pessoal de São Paulo. Oi, Paulo. Oi, Carol. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de ir começando com uma oração, que nós possamos juntos buscarmos a presença do nosso Deus. Eu vi também a minha prima Adelisa. Oi, Adelisa, tudo bem? A Adelisa é uma escritora aqui de Indaiatuba. Ela também é filha do nosso Deus e o Senhor tem usado muito a vida dela através da escrita. Vamos orar, queridos. Pai, nós engrandecemos o seu nome, reconhecemos que o Senhor está conosco, mesmo que nós não possamos nos ver, nós cremos no poder que o teu amor tem sobre as nossas vidas, o efeito, Senhor, da tua palavra, das tuas promessas, de quem o Senhor é. E nós te pedimos que nessa noite, Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha ministrar, Senhor, diretamente ao nosso coração, da forma como te apraz. Eu te agradeço por esse tempo, por tudo que o Senhor tem feito, por coisas que nós nem conseguimos ver, Senhor, mas que nós conseguimos crer e esperar pela fé, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, cada um que vai entrar, que a tua graça, que a tua presença se faça real na casa de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração durante esse tempo, esses dias que a gente chama de quarentena, mas que de quarentena não tem mais nada, porque já passou muito dos 40 dias, né, do isolamento social. Muitas pessoas não puderam ou não foram indicadas para ficar no isolamento, porque são pessoas necessárias nos seus trabalhos, principalmente o pessoal da saúde e de outras áreas. Muitos já estão trabalhando, mesmo parcialmente, né? Então, falar em total isolamento fica meio complicado, meio difícil, né? Mas nesse tempo que
que a gente está vivendo, com essa questão da pandemia, da pressão que todo esse movimento faz nas nossas vidas, eu me vi assim, impelida mesmo, chamada até, até a presença de Deus mesmo para buscar algo que pudesse me fortalecer, que pudesse me ajudar a passar por esse tempo e que me ajudasse também a ajudar outras pessoas que estão passando por esse tempo. Porque nas conversas que eu tenho com muita gente por aí, as pessoas estão cheias de medo, de angústia, com temores, dúvidas, incertezas. Então, nós precisamos ter algo que seja assertivo, que seja absoluto, que seja verdadeiro, que possa realmente alcançar o coração de cada um de nós e nos colocar sobre a rocha, como a palavra diz, que nós possamos caminhar sobre a rocha. Então, durante esse tempo, eu estou desde março, não tendo muitas saídas, né, de casa, as crianças estão em casa, não estão indo para a escola desde 16 de março, eles pararam de frequentar, então estão tendo aula aqui em casa online, a escola faz as aulas online pelo Meet. Então, as outras atividades que eles tinham, as saídas para a escola, para aula extra e outras coisas, elas pararam, então estou em casa. E eu percebi que nesse momento Deus me chamava para um aprofundamento do meu relacionamento com Ele. Eu senti que eu devia, assim, buscar algo novo, algo profundo, porque no dia a dia da gente, com as demandas que a gente tem de trabalho, quem trabalha fora, quem estuda e faz faculdade ou está na escola, ou você tem as demandas com a escola dos filhos e atividades e tudo, essa demanda da vida, o trabalho, o excesso de atividades, o excesso de todos os tipos que a gente vive hoje, no nosso tempo, eles roubam a nossa atenção, eles ocupam demais o nosso tempo, e de repente nós nos vimos com muito do nosso tempo disponível, e muita gente, sinceramente, não sabia nem o que fazer com esse tempo. E aqui em casa, a gente, como eu estou em casa, o trabalho continua, todas as donas de casa, trabalhando fora ou não, sabem do que eu estou falando, mas por não precisar estar saindo muito de casa, eu tenho tido tempo para orar com as crianças, para chamar eles para oração, para meditar na palavra. Então, eu creio que, eu vejo que esse tempo tem sido produtivo nesse sentido. Assim, uma coisa que Deus falou no meu coração hoje é que, a respeito dessa pandemia, é que o sofrimento que a gente tem vivido, que a gente tem visto, ele é visível, ele é real. É só a gente olhar um pouquinho, é um segundo e você vê o sofrimento. Ele está em toda parte. Mas existe bênção também nesse tempo. Essas bênçãos talvez sejam invisíveis hoje, mas com certeza elas vão se evidenciar no tempo que Deus julgar propício para isso. A Bíblia fala muito de plenitude de tempo. Existe um tempo pleno para que tudo o que está acontecendo hoje dentro de nós, nas nossas casas, nesse tempo de isolamento, que isso se manifeste no futuro. Então, hoje eu quero falar a respeito disso. Eu quero falar a respeito do que Deus tem ensinado, do que Deus tem falado ao meu coração, do que Ele quer trazer de novo para que a gente possa caminhar para frente. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, nos importando com todos, uns com os outros e com outras pessoas também. Mas nós não vamos deixar de aprofundar o nosso relacionamento com Deus e de buscar entender e nos posicionar naquilo que Ele quer para nós nesse tempo também, porque tem muita coisa boa. Eu creio que muitas pessoas têm recebido a salvação, a Cristo, o senhorio de Cristo, muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas estão tendo experiências com Deus, mas muito disso a gente só vai saber daqui a um tempo. Como Jesus já falou, e o que eu faço agora você não entende, mas um dia você vai entender. Eu creio nisso. Eu creio que tem riquezas para nós tirarmos desse tempo. E eu quero compartilhar um pouco dessa riqueza que eu recebi nesse tempo. Uns dias atrás, eu participei de uma live que o pessoal lá de Itajaí, TT, lá com vocês, é uma live sobre paternidade de Deus.
eu ouvi, né, a ministração do pastor Carlinhos, né, e foi muito importante para mim. Eu já estava meditando, já estava buscando em Deus a respeito daquele tema, e para mim foi assim como se Deus estivesse me dando um a mais. E uma das tarefas que ele deixou para a gente, uma orientação, era que a gente meditasse no texto de Efésios 1 e 2, como se fosse uma carta de Deus para nós. Fazia poucos dias que eu tinha meditado exatamente nesse texto, mas eu voltei para o texto para fazer aquilo que ele me orientou, né? Aquilo que ele orientou todas as pessoas, aliás, que estavam ouvindo ali. E como a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, com certeza ela começou a se mover dentro de mim e trazer coisas novas e trazendo um alinhamento para o meu coração. Porque uma coisa que eu estava meio assim chocada nesse tempo era de como eu não estava sabendo me colocar diante de tudo que está acontecendo. Não saber direito como orar, como interceder, que sentimentos eu deveria descartar do meu coração, que sentimentos que eu deveria manter, como que eu ia lidar com o afastamento temporário da família, da comunidade, e como que eu intercederia por cada pessoa, por cada nome que vem, pelo país, pelas nações. A gente tem ouvido muita coisa, e isso me trouxe assim, eu me senti até constrangida mesmo, eu me senti até confusa, não estava sabendo orar. Estava faltando assim uma compreensão das coisas, né? Eu até notei aqui que eu estava com uma falta de percepção e estava com uma dificuldade para me posicionar, para interceder, para agradecer as coisas que Deus faz pelo meu dia a dia e até para pedir diante dele. Eu não estava sabendo fazer isso. E uma das coisas que estava muito martelava, vamos dizer assim, muito na minha mente, era sobre o quanto eu não estava me posicionando como filha de Deus, que eu não estava me reconhecendo como filha. Eu não estava chegando diante do meu Deus, do Senhor, como filha. Isso me deixou meio preocupada, me trouxe até tristeza, vamos dizer assim, né? E vamos para Efésios, então, né? A meditação seria nos 2 capítulos, não vou ler os 2 capítulos, não vou ler nem os capítulos inteiros, eu vou ler só a introdução aqui que Paulo coloca, no capítulo 1, ele abre a carta dele fazendo uma saudação. E eu queria que você recebesse essa saudação como se fosse para você hoje, para mim, para você, para nós. Então, vamos dizer que Paulo está escrevendo para nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em 2020. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a saudação dele para nós hoje, né? E logo aqui no início, se você perceber o que Paulo escreveu, ele nos saúda e nos fala da paz que vem de Deus, que é nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, no versículo 3, ele já fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é nosso Pai e Pai do Senhor Jesus. Ele é Deus, nosso Deus e Deus do Senhor Jesus. Então, Paulo já começa nos reposicionando diante de Deus, nos reposicionando diante do nosso Pai. Amém? Eu fiz algumas anotações aqui, porque o texto de Efésios, eu vou me fixar em Efésios 1, do versículo 1 até o 14. Eu não vou ler todo, porque é um texto comprido e é um texto complexo. Não complexo de entender, mas as palavras são palavras, expressões que eu creio que Paulo quis ressaltar muito a ideia que ele estava querendo passar, a mensagem que ele estava carregando para essa igreja e para nós. Então, eu fiz uma espécie de síntese, né, do que ele escreveu. Então, eu coloquei aqui, que Deus, o nosso Deus bendito, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais
nas regiões celestes. Ou seja, ele não nos abençoará, ele nos abençoou. Então, cada dia da nossa vida, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Não é algumas bênçãos, certas bênçãos, mas toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aquilo que é no céu precisa estar na terra também. Por isso que Jesus nos orienta a ligar o que é, ligar e desligar na terra e no céu. Outra coisa que fala aqui, Deus nos escolheu em Jesus antes da criação do mundo. Então, nós somos escolhidos por Deus em Jesus antes da criação do mundo. Essa é uma verdade tão maravilhosa, tão incrível, que eu me sinto como Davi, né? Davi fala no Salmo 139, aquele salmo tão conhecido que ele fala que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, ele fala, esse conhecimento é elevado demais para mim. E eu confesso para vocês que saber que Deus nos escolheu, que ele me escolheu, que ele escolheu vocês, antes de criar o mundo, é um conhecimento maravilhoso demais para mim, maravilhoso. E ele nos escolheu para algumas coisas, para alguns objetivos. Ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Não é irrepreensível aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, aos olhos das outras pessoas, ou até aos nossos próprios olhos. Mas é santo e irrepreensível aos olhos dele. Então, o padrão, o olhar é o olhar de Deus e não o nosso. E ele também nos escolheu antes da criação do mundo, para nós sermos adotados como filhos dele mesmo, por meio de Jesus, em amor, por sua própria vontade e por sua graça. Então, Deus quis, Deus nos escolheu, por sua própria vontade, antes da fundação do mundo, em Jesus, ele nos elegeu, nos escolheu para nós sermos adotados como filhos dele. Nós fomos criados, nós somos criaturas, mas em Cristo Jesus nós recebemos o poder para nos tornarmos filhos de Deus. Paulo continua dizendo que em Jesus nós temos redenção e perdão dos nossos pecados por meio do seu sangue, de acordo com as riquezas da graça de Deus, derramado com toda sabedoria e entendimento. Por que é sabedoria e entendimento? Por que a graça, as riquezas da graça foram derramadas em toda sabedoria e entendimento? Porque a redenção, ela é uma revelação. Isso demorou um bom tempo para que eu compreendesse essa verdade. A redenção é a revelação de um mistério. Um mistério, o mistério da vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus? A vontade de Deus é que pela redenção e pela graça, através do seu Filho Jesus, nós nos tornássemos seus filhos também, como ele é. Então, da mesma forma que Jesus é filho de Deus, ele quis nos adotar em Jesus para sermos filhos dele. Com tudo que envolve essa posição, essa verdade, essa condição. Aqui em Efésios, Deus diz que tudo, o propósito dele era que tudo convergisse em Jesus. Então, toda a história, o plano da redenção, todas as coisas começam e terminam em Jesus. Então, Deus nos criou para, em Jesus, nós sermos filhos dele. Amém? Espero que isso esteja caindo no seu coração com o mesmo ardor que tem caído no meu. Porque, em que pese todos os anos que eu tenho tido o privilégio de viver na presença de Deus, de aprender dele, isso tem sido como um fogo novo na minha vida, um fogo diferente, vamos dizer assim. E aqui também diz que tanto as coisas do céu como as coisas da terra, elas iriam se voltar para Jesus. Então, em Jesus, a vontade plena de Deus se cumpre. A vontade de Deus é ter muitos filhos, é ter filhos como Jesus. Mas como que a gente se torna filho de Deus? Como que nós recebemos esse poder?
A Bíblia nos traz essa informação, nós não estamos sem essa informação, sem esse segredo, vamos dizer assim. Nós nos tornamos nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no Evangelho. Quando nós cremos que a salvação graciosa de Deus vem através do seu Filho Jesus. E quando nós cremos nele, nós recebemos um selo, que é o que está escrito aqui em Efésios. Um selo, uma marca. É algo que é como se fosse um documento oficial, algo poderoso, algo decisivo. E esse algo não é uma coisa, ele é alguém. Ele é o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo da promessa, ele vem habitar em nós. E que promessa é essa? Às vezes a gente lê os textos da Bíblia e a gente não se fixa no que exatamente Deus está querendo nos dizer. A promessa que nós temos é de que a nossa adoção em Cristo Jesus será plena, será completada, será finalizada. Por quê? O Espírito Santo, ele vem na nossa vida quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, isso nós sabemos. Jesus disse isso para Nicodemos, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, nós podemos ler que Jesus disse a Nicodemos que convém que nós nasçamos de novo, para poder fazer parte do reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós entramos numa família nova, nós somos adotados nessa família. E nós passamos a ser educados, discipulados pelo Espírito Santo. Ele nos vai ensinar a linguagem de Deus, ele vai nos ensinar tudo que diz respeito à vida de Deus. Nessas meditações que eu fiz a respeito de Efésios, eu fiz uma pequena lista no meu caderno do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele habita em nós. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos lembra de tudo que Jesus ensinou. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos consola. Ele produz fruto em nossas vidas. Ele nos prepara para encontrar o nosso Senhor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo. Em Romanos 8 diz que ele que nos faz chamar Deus de Pai. É o Espírito Santo em nós que nos leva a dizer, Abba, Pai. É como, assim, a figura que veio ao meu coração é a figura de uma mãe. É uma mãe educando o seu filho. É uma mãe preparando o seu filho para o seu pai. Porque o filho honra o pai. E a mãe colabora nisso. Isso é muito profético, eu creio, né? Para mim tem sido algo precioso entender isso, né? E a fé em Jesus, ela nos habilita a nos tornarmos filhos de Deus. Mas ele nos dá poder, como está escrito em João. Mas é o Espírito Santo que nos prepara para isso. E o Senhor falou muito ao meu coração a respeito do discipulado. Nós somos uma comunidade que crê no discipulado, como Jesus ensinou. Ele fala aí de fazer discípulos. E discípulo é um aprendiz de filho. Nós estamos aprendendo a sermos filhos de Deus, como Jesus. Isso cravou no meu coração. Discípulo é aprendiz de filho. Nós estamos aprendendo a ser filhos de Deus. Quando uma família ela se dispõe a adotar uma criança, um filho, ela se torna uma família adotiva, existe uma fase chamada de adaptação, que é uma fase que você conhece a criança conhece você, você faz visitas, você fornece as documentações, o juiz e a promotoria vão acertando os documentos, até que chega um dia em que você, o pai, vamos dizer, e eu falo isso por experiência, vocês sabem, recebe aquela ordem, aquele documento maravilhoso que te diz, é seu filho e você pode levá-lo com você. E o Espírito Santo, ele tem feito isso nas nossas vidas. É um trabalho maravilhoso, é algo maravilhoso. Ele está nos preparando
nos preparando para aquele dia em que Paulo fala muito disso, que a nossa adoção vai se completar. Se você ler em Romanos 8, você vai perceber que a nossa adoção se completará naquele dia, que nós ansiamos por isso, que até a natureza anseia por isso. Então vai chegar um dia que a gente vai estar pronto, que a gente vai estar adaptado e que Deus vai falar: você está pronto, vem para casa. É algo que muitas vezes a gente fica assustado, mas que é uma verdade maravilhosa, que deveria nos animar, que deveria nos encorajar a viver com alegria, a viver com esperança, a viver com fé, a não nos perturbarmos com tudo que a gente ouve. Então, isso tem sido uma verdade na minha vida, tem entrado na minha vida. O Senhor sabe que são realidades que eu tenho aprendido de fato nesse. É um tempo de aprendizado mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui a respeito de ser filho. Filho, ele pede para o pai tudo o que ele quer. Quem é pai sabe disso. O filho chega e pede: eu quero isso, eu quero aquilo, mãe me dá um bolo, pai me dá um copo d'água, me dá uma bicicleta, me dá um tablet. Não, me dá um celular depois, outro dia, um dia, quem sabe. O filho tem liberdade para pedir tudo o que ele quiser. Sabe por quê? Porque ele é filho. Não é porque ele consegue fazer determinadas coisas, não é porque ele tem determinadas habilidades, determinadas características, é simplesmente porque ele é filho. E sendo filho, ele tem direito de fazer, ele se sente livre para fazer qualquer tipo de solicitação para o pai. E essa deveria ser a nossa condição. Se a gente não se sente livre para ir até o trono da graça com essa liberdade, nós precisamos voltar para o nosso Deus e corrigir o nosso relacionamento com Ele. Que é o que eu tenho feito nesse tempo, irmãos. Eu não escondo isso. Não é vergonha, pelo contrário, eu creio que é uma misericórdia de Deus na minha vida. E eu tenho buscado aproveitar cada minuto dessa oportunidade. Mas o filho nem sempre vai receber tudo o que ele quer. A verdade é que quanto mais alinhado com o pensamento do pai, mais corretamente o filho vai saber pedir para o seu pai. Porque ele vai saber: eu não vou pedir um celular para o meu pai se eu tenho 7 anos de idade, porque ele não vai me dar, eu não estou preparado para isso. Então, eu vou saber que não tem coerência. E quanto mais eu conheço o coração do pai, mais eu vou saber pedir, orar, conversar com ele da forma como agrada a ele. Jesus disse em João, capítulo 15, ele tem uma conversa ali com os discípulos, ele diz exatamente assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vai ser concedido. E muitas vezes a gente mesmo pensa que eu posso pedir o que eu quiser que Deus vai me dar. Não é bem assim. É se as palavras dele permanecerem em mim, se eu permanecer nele. Então eu vou saber exatamente como pedir. E isso tem sido muito precioso para mim, para saber como me posicionar em oração nesse tempo. Eu tenho buscado esse entendimento de Deus, como o Senhor quer que eu ore a respeito dessa pandemia, a respeito das pessoas que estão doentes, das pessoas que perderam outras pessoas. O anseio do nosso coração é resolver tudo do jeito como a gente imagina ser melhor. Mas nós não sabemos exatamente o que é melhor, a não ser que o Senhor revele isso para nós, não é? A forma natural de um filho se relacionar com o pai é desfrutar de conversar, de pedir, de falar. Isso é normal, mas é uma verdade incontestável que a intimidade com o pai vai me levar a fazer orações que sejam coerentes com a vontade dele. E isso não vai ser um peso para nós, não vai ser um peso para mim. Eu vou fazer isso com paz, vou fazer isso com segurança, eu vou fazer isso com alegria, sabendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será feita não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles por quem eu intercedo, com quem eu me importo. E como filhos de Deus, nós não temos como não nos importar com as outras pessoas. Faz parte de nós.
é parte do nosso caráter, como Deus se importa, como Deus cuida, como Deus quer fazer o bem, nós também queremos, nós também desejamos, isso é natural. E esse tempo de isolamento, entre aspas, não é isolamento para todo mundo, mas esse tempo de quietude, de suspensão das atividades das comunidades, da gente estar mais em casa, da gente estar com a família, da gente ter esse tempo secreto, é um momento muito propício para nós aprofundarmos o nosso relacionamento com o nosso Pai, para nós sermos aquela árvore que aprofunda as raízes naquele solo que é Jesus. É um tempo precioso para isso, porque é eu e o meu Pai, só. É você e o Pai, só. Não tem outras pessoas interferindo, não tem outras pessoas dizendo como você faz, se você está orando certo, se você está orando errado. É um tempo precioso, um tempo que, assim, o que Deus tem trazido ao meu coração é que pode ser o tempo de maior crescimento espiritual para um filho de Deus. É só nós nos dispormos a isso, é só nós nos posicionarmos nisso, é só a gente querer. Ele quer. Ele já colocou de muitas formas, de todas as formas possíveis, ele tem dito que ele quer. Mas precisa de um movimento de uma atitude nossa, de uma iniciativa nossa. Então, o meu convite para vocês é exatamente esse que Deus tem feito para mim. Busquem a intimidade com o Senhor, busque restaurar a sua paternidade com Deus, a paternidade dele sobre a sua vida. Ela está sempre sobre a sua vida, mas a sua condição de filho, você precisa tratar com Deus como ele tem feito comigo, como eu tenho feito na minha vida. Eu anotei nas minhas anotações algumas, vamos dizer assim, dicas práticas, algumas coisas que eu creio que podem ser um auxílio. De repente a gente está tão sobrecarregado, porque tem muitas pessoas que estão trabalhando, que estão dando dos filhos que estão em casa, estudando, mais o trabalho fora, é muita coisa para fazer. Mesmo as donas de casas, elas também estão sobrecarregadas, porque tem bastante serviço para fazer. Então, algumas coisas que eu tenho feito, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa, uma irmã, numa ministração, e ela deu uma ilustração muito preciosa. Ela usou, inclusive, uma figura, uma peça, para indicar o que ela queria ensinar. Ela estava falando sobre âncora. Ela falou que nós precisamos de uma âncora. Nós estamos numa jornada em Deus, e às vezes a tempestade chega, como ela chegou, e o nosso barco pode ficar à deriva. Mas se nós tivermos uma âncora que nos mantém alinhados, fixos em Deus, nós não vamos sucumbir, nós não vamos ficar à deriva. No tempo que chegar o tempo de navegar novamente, nós estaremos seguros, nós estaremos aptos para isso. Então, busque a sua âncora. O que é a âncora? A âncora é a palavra de Deus. A âncora são a carta que Deus deixou para nós, a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui tem tudo o que nós precisamos para nos ancorarmos em Deus. Então, nós precisamos dessa âncora. Esses dias eu fiz uma anotação nesse caderno, vou até mostrar para ser bem professora, bem didática. Está aqui, ó. Eu fiz umas anotações aqui. O que é isso? São transcrições de versículos. Eu senti a necessidade de buscar o máximo de versículos que eu lembrava, que falavam sobre Deus está comigo. Que Deus está comigo. Afirmações dele, eu estarei com você, eu estou com você, ou o Senhor está comigo. E tem muitas passagens. Deus não se cansa de repetir que ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. Então, isso tem sido uma âncora para mim. Nos momentos difíceis em que aqueles 5 minutos de desespero nos acometem, e acometem, a gente tem que ser sincero, a gente não pode dizer que eu estou 100%, porque eu dependo de Deus. Então, nesses momentos, eu pego a âncora, e a âncora me mantém na minha jornada, que Deus tem estabelecido para mim. Eu faço e convido vocês a fazer devocional, meditar na palavra, ter tempo de oração, só você e Deus,
trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida, ter expectativa para o futuro, colocar diante de Deus os seus sonhos, buscar em Deus os sonhos que Ele tem para a sua vida. E também buscar o fogo de Deus na sua vida, como a gente ouviu esse fim de semana, através das ministrações dos pastores, do pastor Jorge Mitchell, do pastor Carlos, né? A respeito do fogo que tem que ser aceso todos os dias. Você precisa desse fogo na sua vida para você acender outras pessoas que, porventura, estejam com a sua chama um pouco apagada. Nós precisamos estar prontos para dar uma razão de esperança para aqueles que nos cercam. E algo que tem estado no meu coração é que eu não quero voltar na vida de antes. Eu quero prosseguir. Eu quero ser como está escrito: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Então, eu convido vocês a nos esforçarmos juntos para vivermos a plenitude da nossa herança em Jesus Cristo, a nossa herança como filhos de Deus. E se alguém, por algum motivo, entende que está distante desse relacionamento com Deus, ou ainda não se sente filho de Deus, que você faça uma oração a respeito disso hoje comigo, porque existe uma data marcada para cada um de nós nos tornarmos ou permanecermos na presença de Deus. O dia que Deus estabeleceu se chama hoje. O dia que Deus estabeleceu se chama hoje. Eu sei que estendeu um pouquinho aí o horário, eu me perdi um pouco, desculpa, perdão. Eu gostaria de orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço a ti, meu Pai, que a convicção da nossa filiação em Cristo Jesus, que a certeza, Senhor, daquilo que Jesus nos concedeu através da sua morte e ressurreição, que a nossa condição de filhos adotivos do Senhor, que isso seja cravado nas nossas mentes e corações, e que nós possamos viver de acordo com essa verdade. Peço que a tua presença esteja no lar e na vida de cada um que está ouvindo e de quem vai ouvir. Que a verdade de que nós somos filhos do Senhor permeie tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela paciência, obrigada pelo amor que vocês têm por mim, pela minha casa, pela igreja do Senhor. Amo todos vocês. Tchau.